Existem situações em nossas vidas, irmãos, que muitas vezes nós não enxergamos uma saída, mas Jesus, Ele é a saída, porque Ele fala que Ele é a porta, Ele é a porta. Ali em João 10 fala que Jesus é a porta. Por que fala que Ele é a porta? Como que nós vemos essa questão da porta? Como que era feito o apacentamento de ovelhas na época de Jesus? Na época de Jesus, o pastor ele conduzia as ovelhas para o curral à noite, e Jesus ali ele está falando que Ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Não é esse o tema que nós vamos pregar hoje, tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora também. Jesus ele fala que Ele é a porta das ovelhas. Por que Ele é a porta? O pastor, quando apacentava ovelhas, ali no curral, ele ponhava as ovelhas para dentro e ele assentava-se na porta, bem na porta. Ali onde era um lugar onde as ovelhas entravam, onde as ovelhas saíam, e ali o que ele fazia? Ali ele dormia. Ali ele dormia porque ele cuidava para que o lobo não viesse e levasse alguma de suas ovelhas. Então ele ficava na porta, ele encostava ali na porta e ali ele dormia. Por isso que Jesus fala que Ele é a porta, porque Ele é a porta que nos conduz à vida eterna, Ele nos faz andar por verdes pastos, Ele é a porta que nos protege para que o inimigo não venha fazer algo em nossas vidas. Jesus, Ele é a porta. Mas, como eu disse, existem situações na vida em que não enxergamos às vezes uma saída. E se você fosse cego, qual que seria o pedido que você faria a Jesus? Se você fosse uma pessoa que realmente você não enxergasse e de repente você tem uma oportunidade de pedir algo, o que você pediria? Tenho certeza que você pediria para Jesus te dar a visão. Existem pessoas que veem com os olhos físicos, mas não conseguem ver com os olhos espirituais. Existem pessoas que são cegos fisicamente, mas elas enxergam muito mais além com os olhos espirituais. Então nós vemos que diante das dificuldades, diante das lutas, diante de uma situação adversa, havia um homem que morava em uma cidade que muito tempo atrás foi uma cidade que foi até amaldiçoada. E aí nós vemos essa cidade que foi amaldiçoada, ela também foi um lugar onde foi dado por posse de herança para um povo. Essa cidade era uma cidade onde havia um povo misto ali, entre judeus e gentios, e naquela cidade havia um homem que era cego. E naquele momento aquele homem estava cego, ele era mendigo, ele não tinha ninguém por ele, ele estava numa condição onde ele estava imobilizado, ele estava sentado, ele estava ali consigo uma capa, apenas uma capa para se cobrir do frio da noite e do calor durante o dia, porque muitas vezes a região onde esse homem morava era quente demais durante o dia e muitas vezes frio durante a noite. E nós vemos que aquele homem, ele estava ali numa condição ali paralisado por uma situação física aonde ele não podia se locomover. Muitas pessoas às vezes passavam por ele e muitas vezes não faziam conta dele. Muitas pessoas, até mesmo religiosos, passavam por aquele homem e muitas vezes o desprezavam. Muitas vezes olhavam para ele e olhavam com uma certa indignação às vezes. Mas certa vez ele ouviu algo. Ele ouviu algo maravilhoso. Ele ouviu acerca de um homem chamado Jesus, que estava entrando em sua cidade. E essa cidade chama-se Jericó. E essa cidade, esse homem assentado à beira do caminho, ele estava ali, ele resolve perguntar: que muvuca é essa aí? Que movimentação é essa? O que está acontecendo? E aí aquelas pessoas dizem: é Jesus que está passando por aqui. E naquele momento, aquele homem, ele começa a gritar, a bradar, a clamar. Ele começa a gritar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a multidão ali seguindo Jesus, e as pessoas olhavam para aquele homem, aquele cego, e falavam: cala-te, fica quieto. E a multidão ali seguindo Jesus, e ninguém era por aquele homem, ninguém fazia nada para ajudar aquele homem. Mas aquele homem persistente, ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Olha a perseverança desse homem. E aquele homem, ele faz com que Jesus pare. Quando você clama com sinceridade, Jesus, ele para. Ele para tudo para te atender. Ele para tudo para ir até você. E aquele homem clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, Jesus parou. Jesus parou, e Jesus vai estar com aquele homem. E Jesus vai fazer uma pergunta que muitas pessoas ficam até questionando, tem vez. Mas Jesus faz uma pergunta muito óbvia, muito lógica. Ele chega para aquele homem e diz para aquele homem: o que você quer que eu te faça? E Jesus, sabendo todas as coisas, né? Ele podia falar assim: eu vou curar esse homem. Mas ele queria ouvir. Ele queria ouvir aquele homem clamar. Ele queria ouvir aquele homem pedir. Ele queria ouvir aquele homem falar de sua necessidade. E ele disse: eu quero ver. E Jesus imediatamente toca-lhe os olhos, e aquele homem vai ficar curado. Muitas pessoas que estavam seguindo Jesus naquela época eram cegos. Cegos não fisicamente, mas eram cegos espiritualmente. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Que muitas pessoas hoje ainda são cegos. Muitas pessoas estão cegos espiritualmente. Por quê? Porque não reconhecem quem Jesus é. Muitas pessoas ainda continuam cegos por ainda não enxergarem de fato quem Jesus é. Aquele homem que não via fisicamente, ele enxergou muito mais além do que aqueles homens que realmente estavam caminhando atrás de Jesus. Ele não via fisicamente, o contrário daqueles que seguiam Jesus que viam, mas ele enxergou muito mais além, porque ele reconheceu quem Jesus era. Mas olha que fato importante. Ele, para saber quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E você? Você tem ouvido Jesus? Você tem olhado para Jesus e clamado e buscado aquilo que muitas vezes te aflige, que te angustia, que muitas vezes está aí em uma situação, te colocando numa situação onde você muitas vezes está em agonia? Você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Ele, clamado a Ele? Mas antes de clamar, reconheça quem Ele é. E aquele cego, ele reconheceu. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi. Olha que coisa fantástica. Jesus, filho de Davi. Davi, quem que foi Davi? Davi foi um rei. Davi foi o rei, e a palavra de Deus fala que era o homem segundo o coração de Deus. Um homem que falhou, um homem que pecou, um homem que teve suas falhas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vemos que Jesus, ele vem da linhagem de Davi. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para ser rei. Não um rei para reinar somente nessa terra, mas ele veio porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse Jesus que abre os olhos aos cegos. Então é sobre ele que nós vamos falar, e é sobre esse cego que nós vamos falar hoje. Então, abra comigo a palavra de Deus aí em Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Aleluias! Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Vamos ver algumas coisas importantes aqui. Vamos pontuar alguns pontos. Primeiro, aquele homem era cego. Aquele homem não tinha ninguém por ele. Aquele homem chamava-se Bartimeu, filho de Timeu. Nós vemos que aquele homem, ele tinha uma capa. Ele tinha algo para cobrir, mas ele vai fazer algo surpreendente. Nós vemos que aquele homem estava sentado à beira do caminho, mendigando. Mas nós vemos que ele é encontrado por Jesus. Aleluias! E Jesus vai te encontrar nessa noite. Jesus vai ter um encontro profundo com você nessa noite. Se os teus olhos ainda estão cobertos, com certeza ele vai ser aberto hoje, em nome de Jesus. Aleluias! A palavra de Deus, ela diz assim:
Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias! E ele clamava. E Jesus, parando, mandou que chamassem aquele homem. Então chamaram o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e que ele te chama. Levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, que ele te chama. Basta levantar. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Olha que pergunta, né? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilhoso esse Jesus. Que maravilhoso esse Jesus, meus irmãos. É o Jesus que nos amou, que entregou a si mesmo. É o Jesus que está caminhando contigo. É o Jesus que está na tua casa. É o Jesus que abre os teus olhos. É o Jesus que cura as tuas feridas. É o Jesus que sara a nossa alma de todo mal. É aquele Jesus que nos alegra no momento de tristeza. É aquele que nos traz paz em meio às dificuldades. É aquele Jesus que realmente faz toda a diferença na nossa vida. Esse é Jesus, a qual nós amamos, a qual nós temos que amar. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Esse é Jesus. Então, vamos analisar alguns pontos aqui. Alguns pontos importantes, irmãos, que está aqui nessa passagem. A história de Bartimeu, ela apresenta um pouquinho de cada um de nós. Sabe por quê? Porque como esse personagem aqui representa uma pessoa que não enxergava e passou a enxergar. Quando eu não tinha Jesus, eu era cego, sabia? Eu era cego, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Mas quando Jesus entrou na minha vida, os meus olhos se abriram, as escamas caíram dos meus olhos, e a partir daquele momento eu passei a enxergar. Enxergar muito mais além do que aquilo que as minhas vistas físicas podiam ver. Eu comecei a enxergar o reino, eu comecei a enxergar além, eu comecei a enxergar a eternidade. Mas nós vemos aqui a situação desse cego, que é muito semelhante à de muitos de nós. E o cego, ele não podia enxergar. Deixa eu contar um fato para você, que eu acho que se encaixa muito aqui nessa passagem. Um tempo atrás, irmão, eu tive um passarinho, um canarinho, e aquele canarinho era cego. Ele era cego, ele não enxergava, mas nem por isso ele deixava de cantar. Todos os dias ele cantava, mesmo ele não enxergando. Todos os dias eu colocava água, colocava comida, eu cuidava dele. E todos os dias eu escutava o cântico daquele passarinho. E eu via naquele passarinho a vida, uma vida que glorificava a Deus. E naquele momento eu vejo porque a natureza glorifica a Deus, a criação de Deus glorifica a Deus. E aquele passarinho, mesmo cego, ele não podendo ver, só que ele contava com a minha ajuda. Ele contava com a provisão que eu dava para ele. Mesmo cego, ele sabia que ali havia alimento, havia água para ele beber. E todos os dias aquele passarinho cantava, alegrava o meu coração. E todos os dias eu cuidava dele. Todo dia eu colocava comida, todo dia eu colocava água. Mas mesmo ele não enxergando, ele sabia que a provisão chegava até ele. Ele sabia onde encontrar comida, ele sabia que ali vinha água. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que muitas vezes nós estamos numa situação onde nós estamos passando uma dificuldade, uma luta, uma adversidade na vida.
Mas assim como aquele passarinho, nós temos que louvar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Por quê? Porque Ele dá para nós o sustento. É Ele que dá a provisão para nós. Assim como todos os dias eu colocava alimento, eu colocava água para aquele passarinho, assim é o nosso Pai Celestial. Todos os dias Ele nos provê o alimento, todos os dias nos provê aquilo que sacia a nossa sede. Por quê? Todos os dias Ele vai prover para você aquilo que é necessário para a sua vida. E como que Ele provê para nós? Porque nós somos totalmente dependentes dele. Todos os dias Ele provê para mim o alimento, a palavra. Todos os dias Ele provê para mim a água, a fonte de água viva que somente Ele pode dar. Então, mesmo no momento da adversidade, adore a Deus, glorifique a Deus. Mesmo que você não está enxergando uma saída para a sua vida, mesmo que você não está enxergando uma solução para a sua vida, mesmo que as coisas estejam difíceis na sua vida, glorifique a Deus, louve ao Senhor, porque Ele cuida de você. Aleluia. Então, você vai encontrar a solução para a sua vida. Você vai encontrar uma saída. Mesmo que as coisas estejam difíceis, você vai encontrar uma saída. Mas qual que era a situação de Bartimeu? Qual que era a situação daquele homem? 46, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Primeiro ponto, ele morava numa cidade chamada Jericó. Jericó, como eu já disse, pode simbolizar aqui um lugar de perseguição, um lugar muitas vezes de pecado, um lugar muitas vezes onde até houve uma maldição. Por quê? A cidade de Jericó foi a cidade prometida para o povo hebreu, mas aquela cidade em certo momento ela foi amaldiçoada. Quando você olha para Josué no capítulo 6, versículo 26, você vai ver que houve uma maldição naquela cidade. Mas muitas vezes também na nossa vida, a Jericó que nós enfrentamos, ou onde nós estamos na verdade, muitas vezes é uma situação de perseguição, de luta, e muitas vezes por conta do pecado. Muitas vezes houve uma maldição que foi colocada sobre nós, mas Jesus está dizendo para você nessa noite, Ele quebra toda a corrente, Ele quebra todo o jugo, Ele quebra toda a maldição e Ele entra na sua vida com a provisão. Aleluia. Então Jericó era a cidade onde aquele homem estava. Uma cidade onde estava aquele homem e ali havia sobre aquele povo ali muitas vezes uma maldição. Mas Jesus entra naquela cidade e quando Ele entra não existe maldição que permanece, não existe situação adversa que Ele não possa resolver, não existe nada impossível para nosso Jesus, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o Mestre por excelência. Aleluia. Então a primeira condição era a cidade, a posição, aquele lugar onde aquele cego estava. A segunda situação, aquele homem era cego. Ele era cego, como diz aqui, no próprio versículo 46, e ali seguia os discípulos junto com Jesus e uma grande multidão com ele, e aqui Bartimeu, o cego, ele era filho de Timeu e estava sentado junto ao caminho. Então o segundo ponto aqui na vida de Bartimeu, ele era cego. Então o cego, nós não sabemos se ele nasceu cego ou se ele ficou cego ao percurso da vida. Mas uma coisa é certa, que ele não enxergava. E nós vemos que a cegueira aqui, muitas vezes para a nossa vida, o que significa a cegueira, meus irmãos? O que significa essa cegueira? Significa que não visualizamos uma alternativa, muitas vezes, uma saída para a nossa situação. Significa que muitas vezes nós estamos numa situação adversa e não encontramos uma saída, uma solução. Mas Jesus está chegando, irmão. Jesus está chegando para que Ele seja a saída. Por isso que eu falei que no começo Ele é a porta. Porque Ele nos faz entrar, Ele nos faz sair em segurança. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda condição de Bartimeu, ele era cego. A terceira condição de Bartimeu, ele era mendigo. Olha que coisa. Ele estava mendigando, ou seja, ali não havia apoio de nenhuma pessoa. Se ele estava ali naquela situação é porque ninguém o ajudava. É porque ninguém estendia a mão para ele, porque ninguém chegava ali e falava assim, vem aqui meu amigo, meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou levar você, eu vou cuidar de você. Ninguém estendia a mão para aquele homem. Então, pedir esmola representa o quê?
representa a falta do que é essencial para a vida. E aquele homem mendigava, ele pedia. Por quê? Porque ninguém tinha a misericórdia de chegar até ele e falar assim, ó, vem aqui, meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo, eu vou te socorrer. Não, aquele homem muitas vezes era desprezado até mesmo pelos religiosos que ali passavam. Então pedir esmola representa a falta do quê? Do que é essencial e de ter que se humilhar, né, para pedir socorro. Então nós vemos que muitas vezes a situação da sua vida está difícil, está ali como aquele homem, mas Jesus está entrando na sua vida. Jesus está chegando com a providência, aleluias, ele está chegando com a saída, com a solução. Então, o terceiro ponto, que aquele homem, ele mendigava. O quarto ponto, qual que é? Que aquele homem, ele estava assentado. Vai frisando aí, vai marcando aí, anota aí. Aquele homem estava assentado. A sua condição era estática, ou seja, ele não saía, ele não podia se mover. Por quê? Porque ele não sabia para onde ir, ele não enxergava. Então, não havendo muito o que fazer, ele ficava ali sentado, mendigando, paralisado. Além de estar cego, aquele homem estava paralisado. Ele não podia caminhar por si só, porque ele precisava de uma ajuda. Porque ele precisava de um socorro, ele precisava de uma saída, ele precisava de uma solução. E a multidão estava passando, e a multidão passando, e a multidão ali olhava para ele, muitas vezes olhava com desprezo, mas ele estava ali, assentado. Então essa condição era uma condição de paralisia também, pois ele estava ali estático. Então, havia naquela época uma tradição, era um costume religioso muitas vezes, de não receber um cego em sua casa. As pessoas muitas vezes desprezavam por quê? Assim como o leproso ele era desprezado, muitas vezes as pessoas que eram de certa maneira, né, passavam por algum tipo de anomalia, enfermidade, também eram desprezados. E não era diferente com aquele homem, com Bartimeu, mas ele estava ali. Então, assentar significa o quê? Uma acomodação. Significa que ficamos inertes às situações e não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Então, estar assentado muitas vezes significa isso na minha e na sua vida. É estar acomodado numa situação a qual nós ficamos inerentes ali, inertes, sem saber o que fazemos, sem saber para onde ir, sem saber como seguir em frente, como caminhar, sem saber o rumo a qual nós devemos tomar. Então, nós vemos que Bartimeu estava assentado. O quinto ponto é que Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Aleluias! Ele estava à beira do caminho. Este homem, ele estava ali cego, ele estava numa condição sentado à beira do caminho. E agora nós vemos o quê? Que ele está esperando a provisão, ele está esperando alguma coisa acontecer, ele espera que alguém passe, estenda as mãos a ele, que faça alguma coisa, mas ninguém o viu, ninguém o ouviu, ninguém falou com ele, mas a provisão está chegando, aleluias, aleluias, aleluias. E nós vemos que Bartimeu nem entrava e nem saía da cidade de Jericó, porque ele estava à beira do caminho. Ele não ia nem para frente nem para trás. Tem situações que muitas vezes na vida nós ficamos estáticos, paralisados. Nós não sabemos se vamos para frente, se vamos para trás. Nós não sabemos se nós temos que seguir em frente ou se temos que recuar muitas vezes. Mas aquele homem estava assim. E nós vemos que este era o estado, né, muitas vezes de indecisão da vida daquele homem, por não saber o caminho para onde ir. Então, estar à beira do caminho, ela representa o que para nós? Traz uma lição que precisamos tomar uma decisão e sair de cima do muro. Precisamos tomar uma decisão, muitas vezes, sair de cima do muro. Não sei, às vezes você está numa situação onde você está passando por uma situação difícil, adversa, e você fica naquela, e agora? O que eu faço? Eu devo ir ou devo recuar? Aí você fica ali em cima do muro e você não sabe o que fazer, e de repente você acaba muitas vezes ficando paralisado à beira do caminho. Mas Jesus não te chamou para estar à beira do caminho. Jesus te chama para você seguir em frente com Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, mais uma condição que esse homem estava.
Então nós vemos que se você está vivendo situações, meus irmãos, de perseguição, ou seja, é a Jericó da sua vida, se você não vê uma saída, né, para os seus problemas, ou seja, você está cego, sem enxergar a solução no momento de adversidade, de luta, de provação, e se você tem implorado por ajuda, você tem mendigado, você tem buscado, e as pessoas muitas vezes têm virado as costas para você, e se você está paralisado sem saber o que fazer, está sentado à beira do caminho como esse cego, ou se você precisa tomar uma decisão, tem que sair de cima do muro, então Jesus tem a solução para você, aleluias. Jesus está chegando, meus irmãos. Jesus está chegando para estar contigo, aleluias, aleluias, aleluias. Que maravilhoso. Jesus sabe a sua situação. Jesus sabe aquilo que você está precisando, aleluias. Assim como Ele sabe aquilo que eu preciso também. Aleluias. Mas nós vemos que a condição daquele homem era difícil. A condição de Bartimeu era difícil. A condição de Bartimeu era uma situação muito adversa. Mas qual que foi a atitude dele? Quais foram as atitudes de Bartimeu? Olha comigo aí, no verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. O milagre da vida de Bartimeu foi marcado por algumas atitudes. É isso aí. Ele foi marcado por algumas atitudes que são o que fazem a diferença em nossa vida. Aleluias, que maravilhoso é isso. Então a primeira coisa que Bartimeu fez, a primeira atitude de Bartimeu foi o quê? Que ele ouviu que era Jesus. Olha que coisa, a fé, ela vem pelo ouvir, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. E aquele homem, ele ouviu que era Jesus. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer, o que é? É ouvir, é dar ouvido àquilo que tem para nós o nosso mestre. Ou seja, dar ouvido à palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer, sim como Bartimeu, é dar ouvido. Nós precisamos ouvir sobre Jesus. E aí você começa a mudar a sua história. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, comece a analisar as atitudes de Bartimeu, que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. A segunda atitude de Bartimeu, aqui no próprio versículo 47, disse assim: começou a clamar, aleluias, aleluias, aleluias. Bartimeu era cego, mas ele tinha a voz para gritar, ele tinha forças para gritar, ele tinha forças para clamar. Por isso, no meio do barulho, meus irmãos, da multidão, ele clamava, mas ele clamava muito alto, ele clamava com toda a sua força. Por quê? Jesus estava no meio de uma multidão. Imagina Jesus escutar no meio de uma multidão. Imagina você numa situação adversa, uma situação difícil, a qual você está passando, e de repente você começa a clamar, mas tem muitas coisas, muitos obstáculos, muitas coisas que muitas vezes parece que está, de certa forma, impedindo Jesus de ouvir a voz. Por quê? Por conta de obstáculos. Mas você começa a clamar, você começa a bradar, e você começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. E aí nós vemos que a segunda atitude de Bartimeu foi que ele clamou. Então ele clamava o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, se você está precisando de um socorro, meu irmão, minha irmã, clame ao Jesus. Mas clame com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua alma. Por quê? Porque Ele vai te socorrer. Ele vai estar te socorrendo. Aleluias, aleluias, aleluias. E um meio de nós fazermos isso, sabe qual que é? É através da oração. Através da oração você move os céus. Através do coração Deus movimenta os céus para você. Ele abre os céus. Através da oração você tem acesso ao Pai. Através da oração você tem intimidade com o Pai. Através da oração você pode acessar a presença de Deus. Aleluias, aleluias. E a palavra compaixão, você sabe o que significa a palavra compaixão? Porque ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
tenha misericórdia de mim. Compaixão significa paixão junto com misericórdia. Aliás, compaixão significa paixão junto, ou seja, estar sentindo a dor do outro. Jesus, nós vemos que ele estava olhando para aquele homem, porque aquele homem falava: tem compaixão de mim, Senhor, sinta minha dor, sinta meu sofrimento. E Jesus sente, meu irmão, Jesus sente, minha irmã, o nosso sofrimento. Ele sente, sabe por quê? Porque na cruz ele disse ali que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia, aleluia, aleluia. E nós vemos que ele tem compaixão de nós. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Olha que amor é esse, que amor maravilhoso é esse, é o amor de Jesus por nós. Então nós vemos que ele pedia para ter compaixão, misericórdia. Aleluia, tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A terceira atitude de Bartimeu, ele perseverou. A multidão falava para ele: cala-te, afasta esse homem daqui, tampa a boca dele para ele não gritar mais. Mas no verso 48 diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Muitas vezes as pessoas, ou seja, o inimigo, ele vai tentar te impedir de clamar. Muitas vezes o inimigo vai tentar armar uma situação onde você vai falar assim: eu não consigo, eu não posso. Mas você pode, você consegue. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa perseverante. Você é uma pessoa que persevera. Por quê? Porque Deus, ele te dá força para você seguir em frente. Aquele homem, ele perseverou. Mesmo muitas pessoas falando: não adianta você clamar, não adianta você ficar gritando, ele não vai te ouvir. Não adianta, olha a tua condição, olha a tua situação. Muitas pessoas possivelmente diziam isso para Bartimeu, mas ele perseverava, ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, quando temos um sonho, irmãos, precisamos lutar até conseguir e nunca desistir. Por quê? Porque Deus, ele vê a hora certa. Porque a palavra de Deus fala que no tempo oportuno ele vai nos socorrer. No tempo oportuno ele vai estar estendendo as mãos para nós. Aleluia. Ele vai nos atender. Aleluia. Então, a terceira atitude de Bartimeu: perseverança. Ele perseverou. E a quarta atitude de Bartimeu, acompanha comigo aí no verso 50. Diz assim: e ele lançando de si a sua capa. Aleluias. Ele lançou de si a sua capa. A capa de Bartimeu, como eu já disse, era tudo o que ele tinha. Ele servia de cobertor para proteger do frio à noite e durante o dia para proteger do sol. Mas quando ele soltou a capa, ele abandonou a situação em que ele estava passando. Olha que coisa interessante, irmão. A capa representa isso, aquilo que muitas vezes ela nos prende. Jesus, ele vai estar olhando para aquele homem, mas ele precisava ver as atitudes. Ele estava esperando atitudes para que ele pudesse estar agindo. Olha que coisa fantástica. E quando ele soltou a capa, o que aconteceu? Ele abandonou a situação e o seu passado. Ele abandona aquela situação e o passado. Por quê? Porque ele solta aquilo que muitas vezes ali ele tinha como proteção, ele tinha ali como aquilo que aquecia ele, ele tinha aquela capa como algo que lhe dava uma certa alegria, porque ele tinha aquilo somente, ele só tinha aquela capa. E aí nós vemos que ele deixou a capa. Então, qual é a capa que você precisa deixar? Qual é a capa que você tem que deixar para você deixar aquelas coisas que para trás ficam? Precisamos deixar as capas, muitas vezes, das aparências. Muitas vezes precisamos deixar a capa, muitas vezes, da hipocrisia, para seguir somente Jesus. Aquilo que muitas vezes nós colocamos confiança, porque aquele homem, de certa forma, ele tinha aquela capa como uma proteção para ele. Mas ele deixa aquela capa e ele vai fazer algo maravilhoso. Então, ele abandonou tudo que ele tinha, que era aquela capa. E você? O que você precisa deixar para você começar realmente a
estar indo em busca do teu milagre. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17 que nós temos que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto a qual Bartimeu fez, uma outra atitude, foi que ele se levantou. Ele larga a capa, e a palavra de Deus fala aqui, ó, e ele lançando de si a capa, a sua capa, levantou-se. E ele levantou-se. Olha que coisa interessante, né? O que te impede de levantar? O que está impedindo você de caminhar, de ir em busca do teu sonho, de ir em busca do teu milagre? O que está impedindo você? Aquele homem levantou, ou seja, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão porque ele estava ali, a palavra de Deus fala que ele estava à beira do caminho. Ele não ia nem para frente nem para trás. Ele não sabia para onde ir. Mas agora ele se levantou. Aleluia. Bartimeu saiu de sua inércia, ou seja, que estava paralisado à beira do caminho, e tomou uma decisão de ir até Jesus. E você? Você tem tomado uma decisão de ir até Jesus? Você tem tomado essa decisão agora de deixar a capa, aquilo que te prende, aquilo muitas vezes que é o teu conforto, para você ir até Jesus? Então deixe, levante-se e ande. Aleluia. O ato de levantar e procurar o Mestre, ainda cego, foi uma atitude do quê? Uma atitude de fé. Foi uma atitude de fé. Isso é o que muitas vezes eu e você precisamos para que nós possamos receber nosso milagre. Uma atitude de fé. Aleluia. É preciso o quê? Levantar para Deus e agir. É preciso levantar para Deus agir em nossas vidas, meus irmãos. É preciso levantar para que Deus possa estar agindo. Ele quer que nós demos os passos para Ele possa dar o chão. Primeiro é necessário crer. Né? Para então ver. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, nós temos que crer para você ver o milagre. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então é necessário você crer no milagre, é necessário você crer na cura, é necessário você crer que Jesus vai abrir os teus olhos, que Ele vai curar as suas feridas, que Ele vai mandar embora essa enfermidade que está aí com você. É necessário crer para você ver o milagre acontecer. Isso chama-se fé. Aleluia. Então, Deus ele tem uma porta aberta para nós. Ele tem uma porta aberta para mim e para você. Mas precisamos dar o primeiro passo. E qual é o passo que você precisa dar? Pense, analise. Qual é o passo que você precisa dar realmente para caminhar em direção ao teu milagre? Lá em Êxodo 14, versículo 15, Deus ele fala com o povo de Israel, ele fala com Moisés, ele vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que coisa, marche, irmão, caminhe, levante, largue a capa, largue aquilo que está te impedindo, largue o conforto, muitas vezes, aquilo que muitas vezes você acha que é só aquilo ali que vai te dar conforto, que vai te dar um alívio para o teu problema, mas levante e marche, ande, caminhe até Jesus, porque Ele vai entrar com milagre na sua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Então, tome uma atitude na presença desse Deus. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração nessa noite. O que Jesus fez? Nós vemos a condição de Bartimeu, nós vimos a atitude de Bartimeu e agora qual que foi a atitude de Jesus? Diante dessa situação, diante da condição, diante da atitude daquele homem, qual que é agora a atitude de Jesus? Acompanha aí comigo no verso 49, vamos voltar um pouquinho. Muitas multidões já haviam passado por aquele lugar, muitos haviam passado por aquele lugar, e muitos pregadores talvez tenham passado naquele lugar ali, muitos sacerdotes, muitos fariseus, muitos escribas, com certeza passaram por aquele lugar. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente porque Jesus fez o que ninguém nunca tinha feito. Muitas vezes a pessoa passava e dava uma esmola. Muitas vezes a pessoa passava ali e só dava uma olhadinha de longe, dava uma esmola para aquele cego e ia embora. Mas Jesus fez diferente. Jesus ele é diferente. Jesus ele faz a diferença. Aleluia. Então, o que Jesus fez?
com Bartimeu. Primeira coisa no verso 49. E Jesus parando, mandou que chamassem então, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluias! Aqueles que muitas vezes ali falavam para aquele cego, cala-te, agora recebe uma ordem de Jesus e manda chamar aquele homem. Mas a primeira atitude de Jesus parou. Jesus parou no meio da multidão, que provavelmente também teve que parar. Quando Jesus parou, a multidão também parou, porque eles queriam estar perto de Jesus. Todos devem ter estranhado o que estaria acontecendo naquele momento. Mas aí o que nós vemos? Que Jesus parou. Não importa o tumulto, não importa a multidão. Quando estamos sofrendo, irmãos, quando estamos sofrendo, Jesus para os céus e a terra para nos atender. Jesus para os céus e a terra para nos atender, sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele também vai cessar o sofrimento de nossas vidas. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele quer te dar um alívio para a tua dor. Mas aprenda com a história de Bartimeu, aprenda com a história desse homem que era cego. Olha a condição, olha a atitude, olha agora a atitude de Jesus para aquele homem. Jesus parou, Ele parou e atendeu aquele homem. A segunda coisa que Jesus faz, Jesus chamou. No verso 49, Jesus chamou, Ele manda chamar, manda trazer aquele cego. Jesus ouviu os gritos de Bartimeu, assim como Ele está ouvindo os teus também. Ele está ouvindo a tua voz, o teu clamor, a tua angústia, a tua dor. Ele está chamando agora você. Ele está te chamando agora para que você tenha um encontro com Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Então Jesus chamou, Ele chamou, e nós vemos que as mesmas pessoas que mandaram Ele calar a boca agora são enviados por Jesus para chamar. Pessoas que muitas vezes você ali recebeu um desprezo dela, pessoas que muitas vezes mandaram você se calar, pessoas que muitas vezes tentaram parar você, agora são enviados por Jesus. Às vezes uma pessoa que lá atrás no passado te magoou, uma pessoa que lá atrás no passado te ofendeu, uma pessoa que lá atrás realmente te fez algo em desprezo, agora ele é enviado por Jesus. Tem alguém assim na sua vida? Que muitas vezes você até sentia um ódio, uma mágoa, um rancor, mas agora ele está caminhando com Jesus. E agora ele mudou a sua vida, a sua história, a sua rota. E agora ele é enviado por Jesus até você. E você, qual é a sua atitude diante disso? Qual é a atitude tua diante de uma pessoa que lá atrás te ofendeu e agora está caminhando com Jesus e é enviado por Jesus até você? Você vai desprezar ela? Se você desprezar ela, você está desprezando o próprio Jesus. Se você desprezar ela, você está desprezando o próprio Jesus. Por quê? A palavra de Deus fala que Jesus falando, aquele que recebe a vós, estão recebendo a mim, mas quem despreza também a vós está desprezando o próprio Jesus. E qual que é a tua atitude? Jesus manda chamar, e às vezes vai ser uma pessoa que você muitas vezes sentiu alguma mágoa lá atrás, alguma situação no passado, algum atrito que você teve com ela, mas agora ela é de Jesus. Ela vai chegar até Jesus, e Jesus vai chegar, fazer com que ela chegue até você. E aí, qual que é a tua atitude diante disso? Às vezes o que está faltando para você receber o teu milagre é liberar um perdão. É você olhar para aquela pessoa que lá atrás te desprezou, que mandou você, que de alguma forma tentou te parar em alguma situação da vida, e agora ele está diante de você falando, ó, Jesus está te chamando. Sabe por quê? Porque ele me chamou também. Jesus está te chamando, venha. E qual que é a tua atitude diante disso? Às vezes o milagre não vem por conta disso, por conta de uma mágoa, de uma falta de perdão, e você está aí esperando. Você já deu até alguns passos, mas e agora? Esse é o próximo passo. Jesus te chama e você vai estar atendendo aqueles que muitas vezes vão ser enviados por Jesus na tua vida ou não. Então, se você está assim, dê ouvido à voz do Espírito Santo e vai, porque Jesus te chama. E Ele diz, tem bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. Aleluia. Então, no meio das lutas, irmãos, no meio das lutas, quando ninguém te vê, Jesus manda te chamar. No meio das lutas, quando ninguém te vê, Jesus manda te chamar e avisa que chegou a sua vez.
Chegou a hora, chegou o momento de você ter um encontro com Jesus. E Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Assim como Ele chamou Zaqueu, Ele disse assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu era desprezado, Zaqueu era um homem cobrador de impostos, chefe dos publicanos de impostos. As pessoas muitas vezes falavam: esse homem é ladrão, esse homem é bandido, esse homem é um corrupto. Mas daí Jesus olha para Zaqueu e chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar e pousar na tua casa. Mas aí nós vemos aí a atitude de Bartimeu. A atitude de Bartimeu diante dessa situação. Qual que seria a tua atitude diante de uma situação dessa? Jesus, Ele manda te chamar, e é agora. Ele está se mandando te chamar agora. Então vem, porque Jesus te chama agora, para que você receba o milagre da sua vida. Nós vemos a terceira atitude de Jesus. Ele perguntou. Olha que coisa no verso 51. A pergunta de Jesus é essa: que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que Jesus faz para você agora, nesse momento. Você ouviu o chamado, você foi, agora está perguntando: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus era clássica, para ouvir a própria pessoa o que ela precisava. Jesus, sendo Deus, Ele sabia todas as coisas. Jesus, sendo Deus, Ele sabia que o que aquele homem queria era ver, o que aquele homem precisava era enxergar, mas Ele quer ouvir a voz de Bartimeu. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que Jesus faz para você hoje. O que queres que eu te faça? Jesus sabe tudo, todas as coisas. Ele sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir na nossa boca. Ele quer, ouvir o nosso pedido para nos atender, para nos socorrer. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer ouvir a tua voz. Isso significa que você tem que estar se comunicando com Ele. Pedir, dar-se-vos-á. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode crer nisso. Você pode crer que Jesus, Ele está agora perguntando a você: o que queres que eu te faça? Às vezes você está aí deitado num leito, numa cama nesse momento. Às vezes você está passando por uma enfermidade onde você, muitas vezes, o médico já desenganou, o médico já falou: não tem mais jeito. As pessoas tentaram te calar, tentaram fazer de você uma pessoa que ficasse paralisado por conta de uma situação, mas Jesus agora está diante de você. Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? E você tem dado ouvido à pergunta que Jesus está fazendo? Então, qual tem sido a sua atitude diante dessa pergunta agora? A quarta coisa que Jesus fez: Ele salvou. Ele salvou. Olha comigo no verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. O que aquele cego queria? Ele queria ver. Ele queria ser curado. Ele queria livrar daquele problema, daquela situação, daquela enfermidade. Ele queria livrar daquela situação onde estava paralisado, onde ele não podia caminhar nem para frente nem para trás, porque não sabia para onde ia. Mas agora Jesus, Ele fala aqui: a tua fé te salvou. E você? Qual tem sido o tamanho da sua fé? Qual tem sido o tamanho da sua fé? Se você crer de verdade nesse momento, em nome de Jesus, você é curado. Se você crer, você vai ser curado. Mas vamos ver o processo. Processo de Bartimeu. Guarda no teu coração. Guarda a posição de Bartimeu. Guarda a atitude de Bartimeu. E guarda no teu coração a atitude de Jesus perante a tua situação. Que isso vai fazer diferença. Então, através da fé, somos salvos pela graça, meu irmão. Através da fé, somos salvos pela graça. É pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, não vem de obras, para que nem venha se gloriar daquilo que tem feito. Efésios, lá capítulo 2, ali no versículo 8 e 9. Então, Jesus, a quarta coisa que Ele fez, Ele salvou. E a quinta coisa que Jesus fez? Qual que foi a quinta atitude de Jesus diante de Bartimeu? Ele curou. Veja, salvação, depois cura. A maioria das vezes que Jesus teve um encontro com alguém, a salvação e depois a cura. Por quê?
a coisa mais preciosa que você tem na sua vida é a salvação eterna. As curas, ela vem como bênção de Deus, mas a salvação é o maior milagre da vida. Aleluias, aleluias, aleluias. E aqui fala aqui que Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Que coisa maravilhosa. Jesus curou aquele homem. Jesus curou aquele homem que estava cego. E como eu disse, ele, sendo cego fisicamente, enxergou muito mais do que aqueles que tinham visão. E você tem enxergado Jesus? Vocês têm olhado para Jesus aí e têm falado assim: Senhor, eu te vejo como um rei, eu te vejo como filho de Davi, eu te vejo como o rei dos reis, Senhor dos senhores. Você tem feito isso? Então, se prepara, porque Jesus está curando você hoje. Jesus nos cura e tira todo o mal de nossas vidas, restaurando a nossa saúde, meus irmãos. Restaurando a saúde física, mental, emocional, espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Jesus tem para você. Ele tem isso para você. E você? O que você tem que fazer? Qual tem sido a tua atitude? Então, que você possa estar realmente, olhando para o exemplo de Zaqueu. Olhando para o exemplo de Zaqueu, de Bartimeu. Porque Bartimeu, um homem cego, olha a condição de Bartimeu. Ele era cego, estava em Jericó. Jericó é um lugar onde muitas vezes ali teve uma maldição, como eu já disse. Guarda isso no teu coração, volta depois o vídeo e você analisa de novo. A condição de Bartimeu, ele estava em Jericó. Ele era cego, ele estava à beira do caminho. E ali nós vemos o quê? As atitudes que esse homem veio tomando ao longo da caminhada. Então, que coisa fantástica é essa, irmãos? Olha o exemplo para nós. Olha o exemplo de Bartimeu, irmãos. Presta muita atenção nisso aqui. Então, olha as atitudes. Ele estava em Jericó, ele era cego, ele estava mendigando, ele era um homem que estava sentado, era um homem que estava à beira do caminho. Olha a situação de Bartimeu, olha a situação que ele se encontrava. Olha ali, ele teve atitudes que mudaram a sua vida, que mudaram a sua história, atitudes que mudaram o rumo da sua vida. Você também precisa tomar algumas atitudes. Você precisa tomar alguma atitude como Bartimeu tomou. Primeira atitude de Bartimeu, qual que foi? Frisa aí no teu coração. Ele ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus. A segunda coisa, ele clamou, ele gritou, ele bradou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A terceira coisa, ele perseverou, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, as situações onde as pessoas desprezavam, tentavam paralisá-lo, ele perseverou. A quarta coisa, ele deixou a sua capa, aquilo que ele tinha como ali algo que, de certa forma, era o socorro dele, era aquilo que refrigerava a vida dele, a única coisa que ele tinha. Ele deixou a sua capa. Deixa a sua capa também, meu irmão. Por quê? Muitas vezes a capa, que nem eu falei aqui, ela te prende. Muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é a falta de perdão, muitas vezes é o quê? É você olhar para frente e falar: eu vou largar isso aqui porque eu vou soltar isso aqui, eu quero deixar o meu passado, eu quero viver uma situação realmente nova com Jesus. Então ele deixou a sua capa. E que mais? Ele levantou-se. Você só pode levantar se você deixar algo. Aquilo que te prende, você tem que deixar para você se levantar. E aleluias, glória a Deus, aleluias. Ele levantou-se. E aí nós vemos que ele teve essa atitude maravilhosa de estar recebendo o seu milagre. Mas precisou fazer algo também. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus parou, ele ouviu. Jesus, ele chamou. Olha que coisa, guarda isso no teu coração. Ele perguntou, ele te faz uma pergunta hoje. Jesus salvou e Jesus curou. Esse é Jesus. Esse é Jesus que entra na sua vida hoje, agora, nesse momento. Então, se você tem dúvida de quem Jesus é,
Jesus é aquele que te dá cura, é aquele que abre os teus olhos. Se você tem dúvida quem Jesus é, clame por Ele, porque você vai ver que Ele vai parar. Ele para tudo para chegar até você. Quando você clama com fé, Ele para tudo para que Ele te alcance, para que Ele venha estar te abençoando. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você seja curado em nome de Jesus. Não importa a situação, não importa aquilo que você está passando, seja um câncer, seja uma enfermidade que está te aprisionando, seja o pecado, seja qualquer coisa que esteja te prejudicando, que te deixe paralisado. Nessa noite, em nome de Jesus, nesse momento, que você seja curado em nome de Jesus. Eu creio que você vai ter a atitude de Bartimeu. Eu creio que você vai ter a atitude que Bartimeu teve. Eu tenho certeza que Jesus, Ele vai parar, Ele vai chamar você, Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? E você vai dizer aquilo que você precisa e Ele vai fazer para você. E assim é o nosso Jesus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado, por você estar comigo, por você deixar eu entrar no seu lar. Não eu, mas Jesus. Que Ele esteja contigo todos os dias.